30 anos, em meio à Guerra Fria, Estados Unidos e a União Soviética disputavam a medalha de ouro no basquete masculino. Uma final cercada de polêmicas. Foi um jogo tumultuado e os americanos jamais aceitaram a derrota. Tanto que até hoje não foram buscar a medalha de prata. E a partida, que acabou 2 vezes na quadra, continua sem um final, meio século depois. O terno bem cortado, a elegância no trato, o cuidado com as palavras. Tudo vem pelas demandas da política. Tom McMillan vive na capital, Washington, ainda muito ligado ao governo americano. Ele foi deputado e ocupou diversos cargos no Congresso. E, apesar de ter participado de importantes momentos da história recente do país, foi o esporte que o levou às emoções mais extremas. Eu me lembro de ter experimentado a maior alegria da minha vida. Logo na sequência, a maior tristeza. Tudo no intervalo de minutos. Tom, na juventude, foi jogador de basquete, dos bons, e esteve no epicentro de um dos mais controversos episódios da história olímpica. Um jogo que, meio século depois, parece ainda não ter chegado ao fim. É um momento no tempo que não podemos esquecer. Munique, 1972. Uma edição olímpica que jamais será esquecida pelo ataque terrorista que vitimou 11 atletas israelenses. Era o fim da inocência, da ideia de que o esporte poderia andar à margem das tensões existentes no mundo. Eram também tempos de Guerra Fria, com a disputa de poder entre Estados Unidos e a então União Soviética. Não foi um jogo de basquete, foi uma batalha geopolítica. Precisávamos ter jogado. Era melhor ter colocado os então presidentes, Richard Nixon e Leonid Brezhnev, para se baterem ali. Ele se refere à decisão da medalha de ouro no basquete masculino entre Estados Unidos e União Soviética. O retrospecto do basquete americano até aquele momento era impecável. 7 edições olímpicas disputadas, 7 medalhas de ouro, sem perder um joguinho sequer. E nada indicava que esse panorama iria mudar. O time chegou à final contra a então União Soviética com uma impressionante marca: 63 vitórias e 0 derrotas nos Jogos Olímpicos. Só que o time soviético era experiente e ficou à frente do marcador praticamente o jogo todo. Éramos um time só de jovens, universitários. Os soviéticos eram profissionais. Na época, a turma da NBA não jogava as Olimpíadas. Estávamos dando a vida para tentar nos igualar com eles. Nos segundos derradeiros, os Estados Unidos viraram o jogo, com esses 2 lances livres, convertidos por Doug Collins. 50-49. Aí começa a confusão. Os americanos controlaram o ataque adversário, mas o técnico soviético alegou que havia pedido tempo antes do cronômetro estourar. Ganhou um segundo extra para jogar. A equipe, então, atirou a bola para o outro lado da quadra, a fim de tentar a cesta. Mas os jogadores não conseguiram completar a jogada. Houve, então, festa. O 8º título olímpico estava garantido. Era o momento mais legal das nossas vidas, porque ganhar uma medalha de ouro com uma virada daquelas era muito especial. Na celebração, o armador Kenny Davis percebeu uma figura descer das arquibancadas e causar muita discussão. Era William Jones, secretário-geral da Federação Internacional de Basquete. Ele comunicou aos árbitros que seria necessário dar 3 segundos, não apenas um, para o ataque soviético, e que a partida deveria ser retomada. Não sabíamos quem era aquele sujeito que mandou o jogo recomeçar. O árbitro em quadra era brasileiro, sabia das regras e tentou não deixar aquilo acontecer. Mas eram ordens. Sim, quem comandava a partida em quadra era Renato Righetto, um conceituado árbitro brasileiro no cenário internacional. Ele jamais assinou a súmula daquele jogo diante do desfecho que ocorreu. Pouco tempo no relógio é sempre muito tempo no basquete. Com 3 segundos, os soviéticos atiraram uma bola longa para Alexander Belov. Dessa vez, a cesta da misericórdia deu certo. 51-50 e fim de jogo.
Foi um roubo. Na nossa visão, eles tomaram a medalha da gente. Minutos depois, no vestiário, os americanos tomaram a decisão que mudaria a vida de todos ali, para sempre. Alguém disse que não iria buscar aquela medalha. De repente, todos nós estávamos com a mesma sensação. Não foi preciso fazer uma votação. Foi uma aclamação. O espaço no pódio ficou vazio, uma imagem que correu o mundo. As medalhas foram parar num cofre, na Suíça. O Comitê Olímpico Internacional esperava que o tempo iria suavizar a frustração americana. Não foi assim. Os jogadores seguem unidos, muito próximos e nunca arredaram pé. O fato de não termos aceitado a medalha até agora faz esse assunto sempre voltar à tona, ao domínio público, e as novas gerações assim se informam sobre o que ocorreu. O Kenny Davis foi além, colocou no testamento que nem os familiares dele, após a morte, podem aceitar a premiação de forma póstuma. Eu não quero aquela medalha, porque nós ganhamos o ouro. Aquele duelo de 1972 segue vivo e assim deve permanecer. O time compreendeu o essencial. Não é preciso se calar diante do que consideram uma injustiça. E o melhor remédio é sempre resistir.